Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivan aqui, trazendo para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre monômios e polinômios. Então, o que vem a ser os monômios, tá? Eles são expressões algébricas munidas de multiplicações, cujos fatores são números reais e números desconhecidos, né? Esses números desconhecidos, eles também são chamados de incógnitas, ou popularmente são as letras, né? Então, aqui temos alguns exemplos, tá? Então, o 4x, ele é uma expressão, tem uma multiplicação, né? Ela não aparece, mas sempre aqui no meio, quando não aparece, é uma multiplicação, né? Entre números e letras e entre duas letras. E possui um número real, que é o 4, e possui um número desconhecido, que é o x. Depois nós temos o 2y, mesma situação, só mudou a variável, a letra, mas não importa a letra que a gente utiliza. O 16y é a mesma coisa. 22xa aumentou uma letra, né? Mas continua sendo o número real, que é o 22, e o x e o a, que são dois números desconhecidos. Aqui no y também, nós temos o y, que é o desconhecido, e na frente do y não aparece, mas eu poderia colocar um 1 ali, né? Porque vezes 1 fica ele mesmo. E o 164, x ao quadrado, y ao quadrado. Tá? Então também temos o x que é desconhecido, o y que é desconhecido, e o 164 que é o número real, certo? Então todo monômio ele é dividido em duas partes. A parte literal, que é exatamente as letras, e o coeficiente, que é o número, certo? Então, por exemplo, lá para o monômio 4x, a parte literal é o x, né, que é a letra, e o coeficiente é o 4, que é o número. Já para o monômio 164 x ao quadrado y ao quadrado, o que acontece? A parte literal é o x quadrado e y ao quadrado. E o coeficiente é o 164. Tá? Por que na parte literal vai o expoente, esse doisinho que aparece aqui em cima? Porque olha só, o que é na verdade x ao quadrado e y ao quadrado? Deixa eu escrever aqui para vocês. O x ao quadrado e y ao quadrado, a gente pode escrever assim, ó. O x quadrado, a gente pode escrever como x vezes x, certo? Então, na verdade, o que a gente tem aqui são duas letras desconhecidas, né? É o mesmo valor, x e x, só que ele aparece duas vezes, por isso x ao quadrado, tá? Então, por isso que aqui na parte literal, o expoente vai junto, certo? Porque na verdade ele não é um número, ele está representando a quantidade de x que aparecem ali. Mesma coisa para o y, né? Y ao quadrado vai ser o quê? Y vezes y. Então, nós temos duas vezes o valor desconhecido y aparecendo aqui, certo? Então, por isso que na parte literal, a gente coloca o expoente junto, tá? O expoente não é visto como um número, e sim como a quantidade de vezes que aquela letra está aparecendo ali, ok? Então, dito isso, deixa eu só apagar isso aqui. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o grau de um monômio, tá? Então, o grau ele nada mais é do que o número de fatores desconhecidos, tá? Por exemplo, o 4x tem grau 1. Por quê? Nós temos apenas um fator desconhecido, que é o próprio x, certo? O 22xa tem grau 2, porque tem dois fatores desconhecidos, o x e o a. Agora, o 164, x ao quadrado e y ao quadrado, ele possui grau 4. Por quê? Porque ele possui quatro fatores desconhecidos, né? O x ao quadrado, que é x vezes x, e o y ao quadrado, que é y vezes y. Então, na verdade, ele não tem dois fatores desconhecidos, ele tem quatro, tá? Por isso que
A gente também pode dizer que para encontrar o grau de um monômio, basta somar os expoentes de todas as letras, né? Então, o x quadrado possui expoente 2, o y quadrado possui expoente 2, então 2 mais 2, temos o 4. Ok? Bom, dando continuidade aqui, agora a gente vai falar sobre adição e subtração de monômios, tá? Como a gente faz então para somar ou para subtrair dois ou mais monômios? Primeiramente, quando que a gente pode somar ou subtrair monômios, tá? Apenas quando a parte literal, né, se a parte literal for igual, certo? Então, nesse caso, os monômios são chamados de semelhantes, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Se a parte literal for igual, a gente vai somar apenas os coeficientes, tá? E a parte literal vai ser apenas repetida no resultado, certo? Então, por exemplo, eu quero somar o monômio 12xy com o monômio 10xy. Veja que a parte literal, que são as letras, é igual, xy nesse e xy nesse. Então, basta eu somar os coeficientes, que são os números, né? Então, 12 mais 10, 22. E a parte literal, xy, apenas eu repito ela, tá? Então, para somar monômios, basicamente é uma soma de números reais, simplesmente, tá? Porque a parte literal eu apenas repito, não preciso fazer nada com ela, tá? Importante aqui, ó, se a parte literal for diferente, não é possível somá-los, nem subtraí-los, tá? Então não há o que fazer, simplesmente não se faz nada, certo? Vou ver mais algum exemplo aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, né? Mais um exemplo aqui. 2xm menos 9xm menos 7xm, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou verificar se a parte literal é igual. xm, xm, xm. É igual, posso somá-los. Somá-los ou subtraí-los, tá? É a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? 2 menos 9 menos 7. E o xm eu apenas repito. Então, 2 menos 9 menos 7 dá menos 14. E o xm apenas repete ele, ok? Aqui no segundo exemplo, xy é menos 7xy mais 13xy menos 6xy. Novamente, a parte literal é a mesma, em todos eles eu tenho xy, então basta eu somar ou subtrair os números que estão ali na frente. Nesse primeiro aqui, como não tem número, tá? É número 1, tá? Porque é como se eu tivesse 1 aqui na frente, né? Porque 1 vai ficar 1 vezes x, então ele não altera nada ter ou não ter o 1 ali, tá? Por isso que eu não preciso escrever, mas para fazer a soma eu tenho que levar ele em consideração. Então, 1 menos 7 mais 13 menos 6, isso dá 1, certo? Então, e o xy eu apenas repito. Então, fica 1xy. E aqui de novo, se eu quiser deixar o número 1 aqui na frente, eu posso deixar. E se eu quiser tirar ele, eu também posso tirar, porque o número 1, ele não faz, como é uma multiplicação, né? Ele não faz diferença ali, né? 1 vezes xy é a mesma coisa que xy. Aqui nós temos o terceiro exemplo, 2yx mais 5xm. Olha só, nesse caso aqui, a parte literal é diferente. Aqui eu tenho yx, aqui eu tenho xm. Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer nada. Simplesmente vai ficar do jeito que está. Ok? Agora, sobre a multiplicação de monômios. Tá? Como é que a gente vai fazer a multiplicação dos monômios?
Então, o primeiro passo, a gente vai multiplicar os coeficientes, ou seja, os números. E depois, a gente vai somar os expoentes das incógnitas iguais, tá? Que aparecem em ambos os fatores. E as incógnitas que não se repetem, que não têm incógnitas iguais, eu apenas repito elas no resultado final. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer esse exemplo aqui do ladinho. Então, eu tenho ali, ó, 22xa vezes, deixa eu botar entre parênteses aqui, 4x, certo? Então, ó, primeiro passo, eu vou multiplicar os números. Então, eu vou fazer 22 vezes 4. 22 vezes 4 dá 88. Agora, eu vou pegar as letras que se repetem. Quem que está se repetindo? Eu tenho um x aparecendo aqui e tenho um x aparecendo aqui, certo? Qual que é o expoente desse x? Como não aparece, ele tem o expoente 1, certo? Então, eu vou somar esses expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, vai ser x elevado a 2. E o a, ele está sozinho, ele não se repete. Então, eu apenas vou escrevê-lo aqui no final, tá? Então, ficou 88x ao quadrado vezes a, certo? Que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu só fiz mais um passo, tá? Né? Colocando na ordem as coisas que eu fiz. Então, 22 vezes 4 aqui primeiro, né? Depois eu coloquei o x vezes x, que é a variável que se repete. E por último eu coloquei o a, que está sozinho. Então, 22 vezes 4, 88. X vezes x, x ao quadrado. E o a que está sozinho, o a que ficou sozinho, tá? Aqui, ó, letra B, vamos fazer a mesma situação. Eu tenho aqui, então, os números primeiro, né? 3 vezes, aqui só tem que tomar cuidado que, ó, esse 5 aqui está negativo. Então, por isso eu mantive aqui, ó, negativo. Então, 3 vezes o menos 5, eu deixei entre parênteses por causa do sinal de menos, e vezes o menos 1. Por que menos 1? Este y aqui também está negativo, e não tem número aparecendo. Quando não tem número aparecendo, é 1. Então, vezes menos 1. Depois, as letras que se repetem. Então, eu tenho x aparecendo aqui e x ao quadrado aparecendo aqui. Por isso eu coloquei aqui, ó, x vezes x ao quadrado. E o y também se repete. Não em todos, mas eles se repetem. Y no primeiro e y no terceiro. Então, y e y. Como é que vai ficar, então? Primeiro eu multiplico os números. 3 vezes menos 5 vezes menos 1. Aqui é a regra dos sinais, né? Já que é uma multiplicação. Menos com menos, mais. Então, 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Tá aqui o 15. Depois as letras. Olha só. Eu tenho x e x ao quadrado. Esse x aqui não está aparecendo o expoente. Se não está aparecendo o expoente, é 1. Então, 1 mais 2, 3. Por isso que apareceu o x ao cubo aqui, ó. E o y também não aparece o expoente. Então, é 1 e 1. Então, 1 mais 1, 2y ao quadrado, tá? Tá aqui nossa resposta. E aqui no terceiro exemplo, vamos lá, mesma situação. Primeiro passo, eu vou multiplicar os números. Então, lá no primeiro eu tenho menos 2, tá aqui. No segundo eu tenho 9, tá aqui. E no terceiro não tem número, então é 1, tá aqui. Aí as letras que se repetem. Lá no primeiro eu tenho a ao quadrado, tá aqui. Nesse segundo eu tenho a, tá aqui. A ao quadrado, a. E no terceiro também tem um a, tá aqui. No primeiro eu tenho um b, no segundo eu tenho um b ao cubo, e no terceiro eu tenho um b.
E o C eu tenho 1 em cada um deles, certo? Então, menos 2 vezes 9 dá menos 18, tá ali. Vezes 1, né? Continua ele mesmo. Agora, a letra A, eu tenho 2 aqui, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, 2 mais 1 dá 4, A na 4. O B, aqui tem 1, mais 3 daqui e mais 1 daqui. Então, 1 mais 3 mais 1 dá 5, tá ali. E o C tem 1, 1 e 1. Então, dá 3, C na 3. Tá? Então, tá aqui nossa resposta. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai falar sobre a divisão de monômios. Tá? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu apagar essa sujeira. Então, na divisão de monômios, vamos ver aqui. Ela funciona de forma bem parecida com a multiplicação, tá? Então, para começar, a gente vai, em vez de, como é uma divisão, né? A gente vai dividir os coeficientes. Dividir ou simplificar, tá? Por que eu coloco dividir ou simplificar? Porque nem sempre a divisão vai ser exata, tá? Então, quando não for uma divisão exata, se der para simplificar, você simplifica, tá? Ou também, se quiser fazer a divisão e pôr o número, se dar um número com vírgula, né? Você pode pôr o número com vírgula também, não tem problema. E com os expoentes das incógnitas, agora a gente vai fazer o contrário. Se antes a gente somava os expoentes, agora a gente vai diminuir os expoentes das incógnitas que se repetem, tá? As que não se repetem, elas vão ser apenas copiadas no resultado, tá? Na mesma, só que aqui tem que tomar cuidado com isso, ó, na mesma posição que elas ocupavam inicialmente. Por exemplo, se o x for uma incógnita que estava no denominador, ele vai permanecer no denominador. E se ele tivesse no numerador, ele ia permanecer no numerador, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos aqui 18x na quarta dividido por 3x ao quadrado, tá? Eu vou colocar aqui na forma de fração para ficar um pouquinho mais fácil de entender, ok? Porque a divisão, ela nada mais é do que uma fração, certo? Então, 18x na quarta sobre 3x ao quadrado. Então, primeiro passo, vou dividir os números. Tá aqui, ó, 18 dividido por 3, que dá 6. Tá aqui. E as letras, como são letras que se repetem, olha só, x e x se repetem, só o expoente que é diferente. Então, eu vou fazer o quê? Olha aqui, diminuir os expoentes. Então, 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Então, nossa resposta, 6x ao quadrado. Tá? Eu poderia ter feito direto, ó, daqui vindo direto para cá, mas coloquei esse passo no meio apenas para ficar mais claro. Aqui, outro exemplo. Então, coloquei primeiro na forma de fração, tá? 24x ao quadrado A dividido por 6x ao quadrado B. Então, olha só. Primeiro, vamos dividir os números. 24, tá? Aqui foi feita uma simplificação, né? Dividiu por 6 em cima, dividiu por 6 embaixo, né? Mas poderia ter feito a divisão direto aqui, porque é uma divisão exata, né? 24 dividido por 6 dá 4, tá? Agora, olha só, o x ao quadrado, como aparece x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo, tá? São exatamente iguais, o expoente é o mesmo. Nesse caso, a gente simplifica eles, tá? Eles se anulam, um anula o outro, ok? Então, ele não vai aparecer na resposta final, tá? Sempre que for exatamente igual em cima e embaixo. Agora, o A e o B.
Como o A e o B são diferentes, eu não posso fazer nada com eles. Então, eu apenas vou copiar eles do jeito que, na mesma posição que eles estavam. Então, o A estava em cima, continua em cima. O B estava embaixo, continua embaixo, tá? Então, pode deixar 4 vezes A sobre B ou 4A sobre B. Dá no mesmo, tá? Deixa eu só mudar aqui para baixo, tem mais alguns exemplos. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Aqui nesse primeiro exemplo, então, nós temos que... Então, 15x na quinta dividido por 3x ao quadrado. Coloquei na forma de fração, 15x na quinta sobre 3x ao quadrado. Vou dividir os números, então 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, tá ali. Aqui a mesma letra, é x e x, só muda o expoente. Então o que eu vou fazer? Diminuir os expoentes, 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3, ou seja, sobrou 5x dá 3. Exemplo B. Então, eu tenho 9x ao quadrado, y na 9, em cima, dividido por 4x, y na 7, que ficou embaixo. Então, olha só, eu vou dividir 9 por 4. Só que o 9 por 4 não é uma divisão exata. Então, e também não dá para simplificar, né? 9 e 4 não dá para dividir por um mesmo valor. Então, nesse caso, eu vou deixar na forma de fração mesmo, tá? Posso deixar na forma de fração. Ou se quisesse fazer a divisão, né, vai dar um número com vírgula, pode fazer também e pôr o número com vírgula aqui, tá? Sem problemas. Mas é melhor deixar em fração mesmo. Agora as letras, olha só. Eu tenho x e tenho y. Então eu vou fazer letras iguais e eu vou diminuir os expoentes. Então olha para o x. Eu tenho x2 em cima e embaixo não tem expoente, então é 1. Tá? Deixa eu colocar aqui 1. Então o x vai ficar 2 menos 1. Que 2 menos 1 dá 1, por isso aqui no final ficou apenas o x, porque o 1 eu não preciso pôr. O y, eu tenho y na 9 e y na 7, então vai ficar 9 menos 7, que dá 2. Então ficou y na 2, tá? No terceiro exemplo, vamos lá, 12x ao cubo, y na 8, dividido por 2x ao cubo, y na 2. Então, dividir os números aqui, ó, 12 dividido por 2, que dá 6. Agora, letra por letra, né? Tenho letras iguais aqui. X ao cubo com x ao cubo, o que vai acontecer, ó? Aconteceu a mesma coisa do exemplo lá de cima, desse aqui, ó. Porque eu tenho exatamente igual em cima e embaixo. Eu tenho a mesma letra e o mesmo expoente, né? X ao cubo e x ao cubo. Então, nesse caso aqui, eu posso vir aqui e simplificar esses dois. Eles vão se eliminar. Que é exatamente o que acontece aqui, ó. Porque vai ficar x elevado a 3 menos 3. 3 menos 3 é 0, né? Isso aqui, ó, vai ficar x elevado a 0. Só que quanto que é x elevado a 0? Todo número elevado a 0 é 1. Então vai aparecer o número 1 aqui multiplicando o resto. Só que 1 vezes alguma coisa vai ficar aquele outro valor. Então esse 1 acaba assumindo ali no meio. Por isso que a gente pode simplificar direto aqui, ó. E o y tem 8 em cima, 2 embaixo. Então é 8 menos 2, que dá 6. Então 6y na 6. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os polinômios, tá? Então, o que são polinômios? Eles são expressões algébricas, tá? Formadas pela adição de monômios, né? Então, o que basicamente é? Polinômio é você pegar vários monômios e fazer uma soma, tá? Então, ele também é constituído por números conhecidos e números desconhecidos, ou seja, números reais, né? Números reais e números desconhecidos, ou seja, as letras. Então, olha só. Um monômio, o que é um monômio? Ele é um polinômio constituído de um único termo, né? Por exemplo, esse aqui, 5a ao cubo b.
5A ao cubo B é um monômio, só tem um termo, ele não tem uma soma ou uma subtração no meio. Já esse aqui, ó, ele é constituído de dois termos, tá? Aqui eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo. Por quê? Tem uma subtração separando os dois. Então esse aqui, como tem dois termos, é chamado de binômio. Nós temos, então, o trinômio. O que é o trinômio? Ele tem três termos. 1, 2, 3, tá? Cada termo é separado ou por uma soma ou por uma subtração. Então, o trinômio, ele é um polinômio de três termos. E a partir de quatro termos, ele é apenas chamado de polinômio, tá? Não tem mais nenhum nome específico. Para 4, para 5, para 6, ou mais termos, tá? Então, aqui temos um termo, dois termos, três termos, quatro termos, tá? Sempre os termos são separados ou pela adição ou pela subtração, tá? Então, você pode chamar um monômio também de polinômio, ou um binômio também pode chamar de polinômio, tá? São casos mais específicos, tá? Bom, é isso aí. Agora vamos para as atividades, tá? Eu vou deixar aqui algumas atividades. Deixa eu apagar aqui. Então aqui tem um probleminha, né? A empresa Entregas Rápidas realiza entrega de encomendas com motocicletas. Para calcular o preço cobrado em cada entrega, são considerados três valores. Então, ó, existe um valor fixo inicial de R$ 3, existe um valor por quilômetro percorrido e existe um valor por minuto de percurso, tá? Então, o que vocês vão fazer? Represente por meio de uma expressão algébrica o preço a ser cobrado por uma entrega em que serão percorridos x quilômetros em y minutos, né? Então ele está dizendo aqui, ó, eu não sei quantos quilômetros eu vou percorrer, então eu chamei de x. E também não sei quantos minutos vai levar, chamei de y, né? Então, montar uma expressão algébrica aí com esses valores. E aí, depois de montar essa expressão, você vai calcular quanto que seria o preço cobrado se a entrega fosse uma entrega de 10 km em 20 minutos e uma de 19 km em 38 minutos. Ok? Agora, aqui vem outra parte importante. Ó. Para simplificar um polinômio, Raquel efetuou adições e subtração com os termos semelhantes. Tá? Então aqui, ó, eu ainda não tinha comentado sobre isso. Simplificação. O que é simplificação? É você pegar e somar ou subtrair os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Eu falei lá no começo. São quando a parte literal é a mesma. Então, observem aqui, ó. Eu tenho este polinômio grandão aqui, ó. Tem quatro termos, né? 2, 3, 4. Quatro termos. Só que observem. Essa parte literal aqui, x ao quadrado y, é igualzinha a esta aqui, ó, x ao quadrado y. Então, esses dois são semelhantes. Então, eu posso juntar eles, tá? Como é que eu junto eles? Apenas somando os números, já que as letras são iguais. Então, o 5 mais o 3. Então, ficou 8x ao quadrado y, certo? E aqui no outro, a mesma situação, ó, esse aqui com esse aqui. Aqui tem x e aqui tem x. São letras iguais, portanto, eu posso juntar esses dois em um só. Né? Então, eu tenho 2 menos 5. 2 menos 5 dá menos 3. E o x permanece igual, já que ele era o semelhante ali, a letra que estava igual. Então, isso que é simplificação, tá? É você verificar naquele polinômio ali se tem letras iguais, partes literais iguais. E aí você junta esses termos, tá? Então, aqui fica esses três aqui para vocês fazerem, né? A gente vai olhar se tem letras iguais e vai juntar os termos. Por exemplo, aqui, ó, 2A, aqui tem A, aqui tem A. Então, eu vou juntar esses dois. Quanto que dá? 2A mais 5A. 2 mais 5 dá 7. Então, isso aqui é 7A. Agora, olha aqui, esse outro. A
b quadrado, ab quadrado. Tá? Esse com esse. Só tomar cuidado com os sinais, ó. É menos 9 mais 2. Menos 9 mais 2 dá menos 7. Então, é menos 7 e as letras ficam igual. AB quadrado. E o menos 10? Menos 10 tem alguém semelhante a ele? Ó, menos 10 não tem letra. Então, eu só poderia juntar com alguém que não tem letra. Como não tem, ele está sozinho, apenas copia. Tá? Então, é assim que vocês farão essa atividade aqui. Tá? A outra atividade, a número 3, como é que vocês farão? Você tem aqui alguns cartões, né, com alguns monômios, tem 4 monômios aqui, e aí há algumas sugestões de operações para fazer. Então aqui ó, na letra A, por exemplo, deixa eu fazer com vocês, eu vou fazer A vezes B. Então quem que é o A? O A é 2x ao quadrado y, vezes o B. Quem que é o B? 5x ao quadrado y, certo? Então, o que vai acontecer? Multiplicação. Multiplica os números. 2 vezes 5 dá 10. X ao quadrado, x ao quadrado. Somos expoentes. Então, 2 mais 2 dá 4. X elevado na 4. Y também. Y com y. Lembra que aqui o expoente é 1 quando não tem. 1 mais 1, 2. Então, y elevado na 2. Tá? Aqui é uma divisão. Então, divisão, lembra, é o contrário da multiplicação. A gente vai dividir os números e vai diminuir os expoentes. Aqui, soma e subtração. Então, a gente vai juntar aqueles que têm a mesma parte literal, né? Que tem as letras iguais. E aqui que tem mais de uma operação, primeiro faz o que está no parênteses, e aí pega essa resposta e faz vezes o D que está ali fora. Ok? É isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês.